Olá, eu sou o pastor Leonardo Meyer. É um prazer tê-los conosco mais uma vez. Algumas perguntas às vezes perturbam a nossa mente. Se Deus é bom, por que crianças morrem de câncer ou morrem de fome? Se Deus é bom, por que tantas pessoas boas sofrem injustamente? Se Deus está no controle da situação, por que há tanta guerra e tanta criminalidade no mundo? As respostas para essas perguntas nós vamos ter daqui a pouco. Então fique conosco, continue nos assistindo. Uma das expressões que nós mais escutamos é Deus está no controle. Muitas vezes quando a gente está passando por uma situação que a gente não consegue explicar, não consegue entender, a gente fala Deus está no controle. E isso traz, de certa forma, um conforto para o nosso coração. Não, Deus está no controle, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo o que está acontecendo, mas Deus está no controle. Na verdade, se nós pensarmos mais sobre isso, muitas questões podem ser levantadas, tais como, se Deus está no controle, por que acontecem tantas tragédias na humanidade? Deus estava no controle quando Adão e Eva pecaram? Deus estava no controle quando Satanás se rebelou lá nos céus? Deus está no controle com tantas coisas ruins acontecendo? Se Deus está no controle, é isso que Ele planejou então para nós? É isso que Ele deseja para nós? Essas questões levam-nos para um outro lado, que é colocar em xeque o caráter de Deus. Se Deus está no controle e tudo isso acontece, Deus é bom ou Deus é mau? Essa questão que nós queremos tratar nesse vídeo com você. Sempre que a gente coloca a fé confrontada com a lógica, a fé acaba perdendo. Por quê? Porque a lógica lida com aquilo que nós enxergamos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que pode ser provado, enquanto que a fé lida com aquilo que nós não enxergamos. É aquilo que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós ainda não vemos. Ou seja, quando você pega a fé, você está falando de coisa que você não vê. E quando você vê a realidade, você está percebendo ali o que está acontecendo e às vezes isso causa um conflito muito grande no nosso coração. Lá em Deuteronômio tem um versículo que fala que há coisas que nós não entendemos. Tem coisas que nós não sabemos o porquê que acontece. E essas coisas pertencem a Deus. Para nós, Deus deu a sua palavra, Deus deu a direção através dos seus mandamentos, os quais, se nós os seguirmos, nós vamos viver uma vida de felicidade, uma vida de bênção. Muitas vezes, essas situações acabam gerando bastante contradição nos nossos corações. Porque se Deus é soberano sobre todas as coisas, ou Ele não está no controle de tudo, ou se Ele está no controle de tudo, então Ele também é responsável pelo mal. Muitas vezes essas pessoas perguntam isso, talvez você já tenha se perguntado a respeito disso, talvez você já tenha algum dia tido essa dúvida no seu coração. Diante de alguma tragédia, de alguma situação extremamente difícil, você talvez tenha questionado a Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Eu sou teu servo, eu procuro fazer a tua vontade, todavia esses problemas estão acontecendo e você quer saber de Deus o porquê de tudo isso. A verdade é que a Bíblia nos mostra que nem todas as pessoas, nem todos os homens, e muitas vezes os homens não obedeceram a Deus e fizeram coisas que desagradaram a Deus. Vejam, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 2, onde Deus, como que lamentando, ele diz: eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então Deus está dizendo, Ele criou a mim, Ele criou você, nós somos os filhos de Deus, Ele nos dá o crescimento, mas quantas vezes as pessoas se revoltam contra Deus? Quantas vezes as pessoas deixam de obedecer e de seguir a Deus, não é verdade? Ainda em Lucas, capítulo 7, versículo 30, está escrito assim, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Isso nos mostra que o homem tem a capacidade de rejeitar a vontade de Deus para a sua própria vida. Um outro versículo muito conhecido que está em Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz
a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós percebemos nessas passagens que nem sempre, nem todos fazem a vontade de Deus. Você concorda com isso? Eu tenho certeza que você, assim como eu, muitas vezes deixamos de fazer o que Deus queria. Nós não somos perfeitos. Muitas vezes nós falhamos, nós erramos. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que está no nosso coração, fazer a nossa vontade, fazer o nosso querer. E isso nos leva, às vezes, a nos colocarmos de forma contrária à vontade de Deus. Nós precisamos entender que Deus não é apenas soberano e não age apenas baseado na sua soberania. Deus também age com amor, Deus age com graça, Deus age com misericórdia, Deus age com justiça, Deus age com a verdade. Então Deus não é apenas soberano, Ele também é amor, é verdade, é justiça, é graça e misericórdia. E Deus então, Ele faz com que haja um perfeito equilíbrio entre esses atributos, a soberania e tudo mais o que Ele é. Faz com que Ele haja em perfeita harmonia em todas as coisas. Agora, tem coisas que realmente Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode perdoar o pecador sem que haja um pagamento pelo pecado e esse pagamento seja aceito por Deus. É por isso que não há salvação fora de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador. Pois só quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e então aceitamos e reconhecemos que a sua morte na cruz foi uma morte que substituiu a que seria nossa. Deus aceita essa morte como substituta e nós somos perdoados por Deus. Tem outras coisas que Deus não pode fazer, não porque Ele não tenha poder nem seja capaz. Tem coisas que Deus não faz simplesmente por Ele ser quem é. Por exemplo, por causa da absoluta santidade de Deus, Deus não pode pecar, não pode ser tentado e nem tampouco Deus pode tentar alguém para o mal. Há um versículo na Bíblia que diz que ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta ninguém nem pode ser tentado pelo mal. Aí alguém mais preocupado, mais minucioso na Bíblia vai lembrar aquele texto onde está escrito que Deus tentou Abraão, naquele episódio onde Deus pediu seu filho. Mas ali a palavra tentar na verdade significa Deus provou. Deus estava fazendo uma prova da fidelidade de Abraão para com ele, Deus. Não era tentação para o mal. Quando o povo de Deus estava no deserto, houve um momento que, por causa da rebeldia do seu coração, eles começaram a se revoltar contra Moisés. Eles disseram para Moisés, Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui nesse deserto. Vamos morrer de fome, não temos nada para comer senão esse vil pão que desce dos céus. O vil pão que eles falavam, o pão maldito que eles estavam falando, era o maná. É quando a pessoa começa a não ter mais prazer naquilo que vem de Deus para a sua vida. E eles começaram a pedir carne, e Deus, diz a palavra de Deus, que Deus atendeu o desejo do seu coração, mas fez definhar a sua alma. E no texto, se você procurar, você vai ver, diz assim, que eles tentaram desta maneira ao Senhor. Que tipo de tentação é essa? Eles estavam, na verdade, testando a paciência de Deus. Quantas vezes nós não testamos a paciência de Deus? Quantas vezes nós não fazemos coisas que estão colocando Deus à prova? E naquela ocasião, na verdade, o que eles queriam era que Deus satisfizesse o desejo dos seus próprios corações. Eles queriam que Deus fizesse o que eles queriam. E às vezes a gente age assim também. Na verdade, a gente pede coisas para Deus que não é a vontade de Deus que nós tenhamos. E Deus às vezes até nos atende. Todavia, não é o plano de Deus. E isso não é bênção para a nossa vida. Então nós percebemos em tudo isso que esse equilíbrio de qualidades, de atributos de Deus, faz com que Ele seja assim soberano, com que Ele tenha assim o controle das coisas, mas Ele respeita a nossa capacidade de tomar decisões, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que é o direito que Deus nos deu, por sua própria vontade e iniciativa, de nós escolhermos o que queremos fazer. Eu acredito, meu querido, que Deus não aceitaria lá no céu, na eternidade, ter ao seu lado pessoas que não tiveram a oportunidade de escolher estar lá com Deus. Pessoas que foram obrigadas a estar lá. Porque há quem diga, por que Deus então, se Ele é soberano? Por que Deus então, se Ele pode todas as coisas, por que simplesmente Ele não perdoa o pecado de todo mundo? Por que Ele não purifica simplesmente todas as pessoas, justamente por causa do seu amor? Porque Deus quer ter lá consigo na eternidade, Deus quer ter lá consigo, lá nos céus, pessoas que escolheram a Deus,
que entregaram as suas vidas, que o próprio Deus, eu acredito que não receberia sequer a adoração que seria feita, porque Ele sempre saberia que aquela adoração não é espontânea. Você consegue perceber o amor de Deus por nós? Ele quer nos ter ao seu lado, mas nos ter ao seu lado por nosso desejo. É claro que nós não somos capazes de nos salvar. Nós, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus nos alcançando, nós nunca procuraríamos a presença de Deus. Mas o seu amor nos alcançou, como tem alcançado todos os homens. E através desse amor Ele nos convida. Venham a mim, eis aqui o caminho, andai nele. Então Deus mostra um caminho para seguir. Deus mostra uma direção para nós andarmos. Nós tomamos a decisão de seguir essa direção ou não, ou seguirmos o nosso coração. E é por isso que acontecem tantas coisas ruins. A Bíblia diz que o mundo jaz sob maldição. E essa maldição diz que há a perda, a morte e a dor. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós sabemos que esta vida terrena é sujeita a isso, porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas a nossa vida eterna está guardada em Deus. Para nós entendermos e compreendermos isso, Deus nos deu o seu Santo Espírito, que nos ensina a verdade. Para nós entendermos isso, Deus levantou pastores e mestres para que possam nos ensinar a palavra de Deus. Para nós entendermos isso, Deus me trouxe aqui hoje para falar do seu grande amor pela tua vida, de como Ele tem cuidado de você, de como Ele quer que você seja abençoado, que você seja uma pessoa feliz. Apenas acredite no amor de Deus, aceite esse amor, receba esse amor na tua vida e com toda certeza você nunca mais duvidará da soberania e do cuidado de Deus para com você e para com a tua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu espero que com esta palavra nós tenhamos trazido alguma luz ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, que nos leva ao conhecimento da verdade, te fale mais na tua alma, no teu coração e na tua mente. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, dá aí o seu like, não esquece de clicar ali no sininho para você ser notificado das nossas próximas publicações e fale para outras pessoas também desse canal, porque assim como ele é a bênção para a tua vida, nós queremos que seja a bênção para outras pessoas também. Deus te abençoe, espero tê-lo conosco numa próxima oportunidade.